Você sabe a diferença entre escravo, servo e trabalhador livre no mundo antigo? Ser livre nesse período é a mesma coisa que ser livre hoje? E sobre o mundo antigo, você se lembra de alguma coisa? Em que período ele está localizado e por que ainda falamos dele? E a pergunta mais importante, professor, por que precisamos aprender sobre isso? Olá, meu nome é Daniel, bem-vindo a mais uma aula de filosofia. O nosso tema de hoje é a ideia de liberdade por meio do trabalho no mundo antigo. Antes de falarmos sobre as diferenças entre escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo, eu preciso dar um spoiler. A relação que sustenta, que permite a gente falar sobre eles, é o grau de liberdade. Enquanto um tem mais, outro tem menos e um terceiro quase nada. Mas afinal, o que é liberdade na antiguidade? E mais importante, o que é a antiguidade? A Idade Antiga, o mundo antigo, a antiguidade, são termos que significam a mesma coisa. Eles se referem a um período da história, que começa por volta de 3500 a.C., com a descoberta da escrita, e termina por volta de 476, com a queda do Império Romano. Mas como os historiadores definem esse período? Quais critérios que eles se utilizam? Trata-se de uma divisão fictícia. É um período aproximado que os historiadores usam para dividir a história, para facilitar o entendimento, o estudo sobre ela. Então eles definem Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e o contemporâneo, o momento presente que a gente vive. Não funciona assim, hoje deu meia-noite e acabou a Idade Média, acabou a Idade Antiga, começou uma outra idade, um outro período. Não, é mais ou menos uma coisa aproximada. E eles se utilizam de grandes marcos, grandes acontecimentos que iniciam e encerram uma era. No caso da Idade Antiga, o marco inicial, que é aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, se dá por meio da escrita, a descoberta da escrita. Não é qualquer coisa. Você pode imaginar como isso mudou a vida das pessoas e principalmente como mudou o conhecimento dos povos antigos, os registros que eles deixavam. Como marco de encerramento desse período, eles se utilizaram a queda do Império Romano, 476 anos depois de Cristo. Trata-se também de um grande marco, porque o Império Romano foi um dos maiores e mais longevos impérios que a gente tem notícia na história. Reinaram por mais de 500 anos e até hoje tem influência sobre a gente, sobre o mundo moderno, sobre o mundo contemporâneo. Mas lembre-se, é uma divisão aproximada, uma divisão que a gente se utiliza apenas para olhar para um período com mais precisão, com mais exatidão. E não que começou exatamente em determinado ano e coisa desse tipo. Se o período que abrange a antiguidade é bastante extenso, não é diferente com a questão do território. Não é que nesse período existiu uma civilização, depois a outra, assim sucessivamente. As coisas meio que aconteciam ao mesmo tempo. Enquanto você tinha um grande império na China, você também tinha um grande império na Índia, uma grande civilização no Egito, uma grande civilização na Grécia. Eles inicialmente não se comunicavam, mas não demorou muito para que eles entrassem em conflito em busca de novos territórios. Na maioria dos casos, eles destruíam a população que existia ali para que tivessem mais terreno, mais espaço para a sua civilização, para o seu povo. No entanto, com o passar do tempo, eles começaram a fazer uma espécie de acordo. Eles dominavam e tentavam ali conviver de forma amigável, misturando as suas culturas, os seus costumes, gerando algo novo, mas ainda numa relação de dominação. É o caso dos gregos, a qual nós nos concentraremos no nosso tema principal.
Mas por que falarmos sobre os gregos? Por que falar da Grécia mais uma vez? Porque a gente não consegue fugir da importância que essa cultura teve na formação do mundo moderno e no nosso mundo, na nossa formação, até hoje. Também, a gente tem um grande número de informação preservada na Grécia. Lembre-se que o mundo antigo é um período muito extenso. São mais de 4.000 anos de história. Então é natural que os anos mais antigos, quanto mais a gente vai para trás, menos a gente sabe, porque pouco se preservou por vários motivos. Enquanto na Grécia você consegue obter informações razoavelmente precisas para a gente entender como funcionava aquele mundo e entender também como influenciou na formação do mundo moderno. Mas não significa que ela seja mais importante ou menos importante. A gente apenas escolhe um recorte. A gente é obrigado a fazer isso, porque não dá conta de falar sobre tudo. É como se eu pedisse para você contar a sua história, você falar sobre você. E você, de repente, pode escolher contar a sua história a partir dos seus avós maternos. A história deles, como eles chegaram onde chegaram, como eles geraram os seus pais e assim por diante. Não significa que sua história começou ali, mas é um fio que ajuda a dar sentido no que você está contando. Uma das principais imagens para a gente entender a civilização grega são as chamadas polis, as cidades, cidade-estados, que eram organizadas principalmente por meio de 3 pontos. Você tinha um templo, onde havia a religião, ocorria a religião de forma prática. Você tinha um mercado, onde ocorriam as trocas, os valores. E por fim você tinha a ágora, que era a praça, uma praça pública, onde ocorriam as discussões políticas. Essas discussões políticas participavam o cidadão, você precisava ser homem, um cidadão grego e homem, sexo masculino. Mulheres, escravos, servos não poderiam fazer parte desse debate. E é aí que começa o nosso problema, a nossa discussão sobre o trabalho na Grécia. Essa praça, a ágora, os homens se reuniam, o conselho, para discutir a coisa pública, os assuntos da cidade, discutir a política, o bem comum. Palavras bastante conhecidas quando a gente fala sobre a Grécia. E a gente viu que para fazer parte desse conselho era necessário ser homem, cidadão e, além disso, alguém de posse. Porque imagina que somente esses que poderiam ter um tempo livre para discutir sobre esses assuntos. Enquanto eles discutiam, certamente tinha alguém que fazia um trabalho para eles. O trabalho doméstico, o trabalho rural, enfim, um trabalho que lhe gerasse renda. Vocês se arriscariam a dizer quem executavam esses trabalhos? A principal forma de trabalho na Grécia Antiga era realizada por meio dos escravos. Mas quem eram esses escravos? Normalmente, eram prisioneiros de guerra. Uma cidade entrava em conflito com outra. A cidade perdedora poderia ser escravizada. Uma pessoa também poderia se tornar escrava por uma dívida não paga. O escravo, nesse período, não possuía nenhum tipo de liberdade, nenhum grau de liberdade. Ele possuía apenas deveres, não possuía direitos. Outra característica também diz respeito à sua condição. O escravo jamais poderia deixar de ser escravo. Inclusive, os seus filhos nasceriam escravos também. E por fim, sobre a violência. Aparentemente, a escravidão na Grécia não foi tão violenta quanto a escravidão do continente africano. A cidade parecia conviver bem com essa forma, com essa organização. No entanto, ela existia, principalmente numa tentativa de fuga ou numa tentativa de se rebelar contra o seu senhor. Ela era totalmente legitimada e permitida. A escravidão não era uma exclusividade da Grécia. Ela existiu praticamente em todas as civilizações da antiguidade. E também não era a única forma de trabalho. Alguém que tivesse posse naquela época poderia contratar os serviços de alguém, os chamados servos. A principal característica da servidão é a relação de dependência entre servo e senhor. Alguém de muitas posses, com muitas terras, poderia permitir que uma pessoa cultivasse em seu território.
plantasse, colhesse. No entanto, a maior parte do que era produzido permanecia com o senhor, de maneira que o servo adquiria uma dívida constante, que o impedia de deixar aquela propriedade, pois ele precisava pagar aquela dívida com o seu senhor. Perceba que um servo não é um escravo. Há um grau de liberdade, ainda que pequeno, mas existe, ao contrário do escravo. No entanto, o seu senhor se utiliza das suas posses, das suas terras, para praticamente obrigar aquela pessoa a trabalhar para ele o resto da vida. E por fim, uma terceira forma de trabalho na Grécia Antiga é o que chamamos de trabalhadores livres. O trabalhador livre não estava preso a um senhor nem a um estado. Normalmente eram artesãos, comerciantes, prestadores de serviços que pagavam impostos. Essas três principais formas de trabalho na Grécia Antiga ocorreram ao mesmo tempo. Vimos que a principal diferença entre elas era o grau de liberdade que cada um exercia. Os únicos que de fato poderiam exercer uma liberdade plena nesse período eram os cidadãos gregos, homens que não precisavam trabalhar para sobreviver. Mas e hoje? O que significa ser livre? Chegamos ao final dessa primeira parte da aula, que tinha por objetivo apresentar uma ideia de liberdade, diferenciando a escravidão, a servidão e o trabalho livre na antiguidade. E como tudo isso está relacionado com o trabalho. Vimos coisas importantes, mas eu quero destacar duas. A primeira é que a liberdade tem muito a ver com sua condição de existência. Quanto mais você consegue superar as condições básicas para viver, maior a sua atuação de liberdade. A gente viu que na Grécia, aqueles que discutiam a política, aqueles que tinham tempo para isso, não precisavam se preocupar com comida, onde iam dormir, o que iam vestir, porque eles sabiam que tinha alguém providenciando isso para eles, essas necessidades básicas. O segundo destaque sobre a liberdade é que ela é sempre uma atuação no mundo, um agir, por isso a sua relação com o trabalho. Normalmente, quando a gente apela para a liberdade, é de forma negativa, do tipo, eu não sou obrigado a fazer isso, mas só é livre quem possui o direito de fazer. Você, por exemplo, é livre para estudar porque um acordo social, uma lei, garante o seu direito de estudar. E você só é livre quando você exerce esse direito de estudar. Caso contrário, você não poderá atuar no mundo, você não exercerá seu direito, você não será livre. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima.